convido você ainda a abrir agora a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Nós temos feito uma sequência nos chamados Salmos de romagem, os cânticos de romagem. Eu convido você então a abrir a palavra do Senhor lá. Estamos falando durante todo o nosso culto sobre essa situação da grandeza de Deus, da nossa dependência para com o Senhor, e esse salmo vai justamente chamar a nossa atenção para isso. Salmo 127, nós vamos ler os 5 versos. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor, a leitura que farei. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. E nós clamamos agora que o Teu Santo Espírito que habita em nós nos ilumine e nos edifique segundo a Tua bondade. Que possamos, ó Deus, exaltar e glorificar ao Senhor no nosso dia a dia, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu poder e ao mesmo tempo a nossa carência de Ti. É o que nós clamamos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Talvez você já tenha ouvido essa frase: o seu futuro é você quem faz. É um slogan aí que geralmente universidade usa, né? E aí prometendo te dar desconto, inclusive, e algum benefício para você ir lá e se matricular. Algumas, inclusive, já estão fazendo, dentro dessa ideia, o seu futuro é você quem faz, passou na frente, já está matriculado. Tamanho desespero das instituições. Mas será que essa frase tem alguma verdade para nós? Será que é nós que determinamos o nosso futuro? Será que está na nossa mão definir isso? Ou, segundo algumas religiões orientais, esse positivismo vai te conduzir de fato a algum lugar? Só chegar pela manhã, acordar, olhar para o espelho e dizer: você é um cara lindão, hoje vai dar tudo certo, porque o seu futuro é você quem faz. Aí você repete isso umas 10 vezes na frente do espelho e aí vai dar tudo certo. Será que é assim que funciona? Não é, né? Geralmente frases positivas, elas excluem as questões sobrenaturais e as questões teológicas, ou seja, elas excluem Deus. É muito comum, Hoje na teologia coaching, é isso que se faz. Eles tentam colocar Deus ali como um arremate, para não falar que não está falando de Deus, como diria o nosso poeta, para não falar que não falei das flores, Então cita lá uma frase com as flores, mas todo o resto do cântico ou da canção aponta para outra realidade. Então, na teologia coach, eles falam em Deus, mas o que eles expressam no coração das pessoas é o seguinte: faça a sua história. O seu futuro é você quem faz, pertence a você. E se o negócio está difícil, é só chegar diante de Deus. Aí eles já assonam a teologia positivista, ou da prosperidade. É só chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não aceito.
eu rejeito, eu renego, renuncio, estrupio, faço o que você quiser. Mas fala firme com Deus, porque senão ele pode ser que engrosse. Mas se você falar firme em nome de Jesus, Deus vai ter que mudar a sua realidade. Porque se o futuro que você deseja não está se abrindo diante de você, então você que tem que tomar as rédeas da sua vida, você que tem que determinar, inclusive, o que vai acontecer. E tem muito crente que se diz reformado, que segue essa linha, e aí chega lá, muitas vezes você fala, mas em nome de Jesus e o pastor, eu determino que esse negócio vai dar certo. Você fala assim, puxa vida, hein? Se fosse tão fácil assim, né? Era só determinar que todo mundo seria rico e acabaria o problema, né? Ou que todo mundo teria saúde e vamos viver a vida sem precisar do céu, não é verdade? Porque se aqui está tudo bem, para que a gente precisa de redenção? Mas não é essa a realidade. Essas frases, portanto, excluem o próprio Deus. Deus é deixado de lado e tudo passa a ser determinado pela ação, pela vontade, pela inclinação do próprio homem. Dentro dessas afirmações positivistas. Será que é assim, irmãos? Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia nos ensina a ter uma postura de positivismo, de determinar as coisas, e assim Deus vai ter que fazer? E aí usa alguns versículos, né? Porque o próprio Deus disse que tudo que me pedires, em nome de Jesus, Ele faria. Só que a gente esquece todo o contexto. O próprio Tiago, que nós lemos aqui, a parte do verso 13, no início do capítulo 4, ele vai dizer, sabe o que você pede e as coisas não acontecem? Porque você pede mal. Porque você pede para esbanjar a sua própria vontade. Você pede para o seu bel prazer. Deus não responde aquilo que não glorifica. Essa é a ideia. Então veja, tem vários textos na palavra do Senhor que confronta essa postura de que o determinar é o que vai solucionar o sucesso na vida de alguém. As Escrituras, portanto, nos apresentam uma outra realidade. Que realidade é essa? É lógico que nós vemos, irmãos, que a Bíblia ela não despreza o fato de que estamos sujeitos a passar por momentos maus. A vida não é fácil. Nós constantemente passamos por situações de sofrimento. É aquilo que em teologia é tratado dentro da questão da teodiceia. Como um Deus bom, um Deus soberano, bom, permite que coisas ruins aconteçam. Porque se Deus, que é um Deus bom, que me alcançou, inclusive com a salvação em Cristo Jesus, me permite passar por uma situação adversa, porque eu, que sempre fui fiel, sempre andei direitinho, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga nenhuma, fui desenvolver um câncer de pulmão. Isso acontece. E isso entra no questionamento, por quê, né? Um Deus bom, que me ama, permite que coisas ruins aconteçam conosco. Essa principal situação é expressada, talvez, no livro de Malaquias. Quando o povo de Israel estava fazendo esse questionamento diante de Deus. Nós somos o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. O templo já fora reconstruído, nós estamos aqui. E as coisas não estão dando certo. Por que será? Não está chovendo, a produção não está acontecendo, não está tendo prosperidade em nenhum lugar. Em que Deus tem nos amado? E aí a resposta de Deus para o povo de Malaquias é justamente, olha, eu te amei ao ponto de te salvar. Existia Esaú, existia Jacó. Eu me aborreci de Esaú e amei a Jacó. E aí Paulo, para desnudar essa história e pôr um ponto final nessa questão, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus para conosco, irmãos, não nos isenta de situações adversas,
de passarmos por enfermidades, de termos privações na vida, de termos problemas. Porque o amor dele é provado para conosco no fato de termos a salvação gratuita e recebido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então o que acontece? Se dentro do propósito de Deus as situações adversas baterem na nossa porta, Deus deve ser louvado e exaltado apesar dessas circunstâncias. É como cantamos: se o sol brilha ou se chove, se ele fala sim ou se ele fala não, ele continua sendo Deus. E mesmo que as situações adversas venham sobre a minha vida, nós devemos louvá-lo, bendizê-lo o nome, porque ele me ensina, mesmo no sofrimento e mesmo diante da dor, eu estou sendo ensinado pelo Senhor. Logo, essa perspectiva de uma teologia que isenta o crente de todo e qualquer problema, não tem base bíblica. Essa teologia do determinismo, como se Deus fosse um mordomo, e que você tem que declarar e decretar que Deus vai fazer determinada coisa na sua vida, e Deus tem que fazer porque você assim o determinou, isso não tem base nas Escrituras. Afinal de contas, Deus é o soberano e nós somos apenas seus servos. Nós somos ovelhas do seu pasto. É nós quem precisamos de Deus. Paulo, lá em Atos, nós vimos que, explicando aos atenienses, ele diz: olha, o nosso Deus, ele não vive restrito a um templo, como se precisasse ser servido, e ele não precisa inclusive da nossa adoração, porque o Senhor, ele é adorado desde a eternidade, irmãos. Todas as coisas, antes mesmo da criação, Deus era alvo de sua própria glória. Ele não precisava de nada. Ele o fez para manifestar os seus atributos, a sua grandeza, e para que o seu nome fosse exaltado, mas não que ele tenha necessidade disso. É isso que Paulo diz aos atenienses. Então, quando nós estamos tratando desse assunto complicado, que o crente ele pode passar por situações adversas, e que não é o determinismo ou o positivismo que vai mudar essa realidade, nós somos conduzidos pela palavra de Deus a vivermos em dependência, cientes de que esse Deus soberano, seja qual for a circunstância, ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, apesar da dificuldade em alguns temas, a Bíblia aponta aos que creem que Deus é quem dirige todas as coisas, até as coisas ruins. Até quando tragédias acontecem, Deus continua sendo o soberano de tudo e de todos. É bem possível que nós não compreenderemos o porquê daquelas situações adversas, mas Deus continua no controle. Ele continua sendo o Senhor. De modo definitivo, irmãos, o ensino é que todo e qualquer esforço humano é inútil sem a ação e a aprovação de Deus. Não é porque eu determinei que vai acontecer. Se Deus, na sua soberania, não quiser fazer, você pode se esgoelar que isso não vai acontecer. Deus não é um pai frágil que, diante de uma criança mal educada e birrenta, resolve ceder à vontade, aos caprichos, porque tão somente você deu uma histeriazinha na presença dele, deu um pitizinho. Não, nosso Deus é um Deus forte, poderoso. Não adianta dar chilique diante de Deus, que ele não vai mudar a sua postura. Chegar diante de Deus e falar: eu não aceito, Deus, o Senhor muda isso, o Senhor, olha lá, se o Senhor não fizer, domingo que vem eu não volto, para te adorar. Como se Deus estivesse pedindo alguma coisa de você. É você que precisa dele, é você que carece do Senhor.
e não o contrário. Então, diante disso, o que a Bíblia inteira nos apresenta, nós vimos em Tiago, o texto que nós lemos aqui, também vimos em Atos 17, que nós carecemos do Senhor. Quem melhorou? Que nós é que carecemos do Senhor. Nós é que precisamos. Nós que somos dependentes. Porque se você diz, eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal isso, Tiago diz, olha, se Deus não quiser, meu amigo, nada vai acontecer. Óbvio que há uma dificuldade na nossa visão de reconhecer essa soberania e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade humana. Então o que acontece? Nós vemos que só ajeitar aqui, irmãos. O que é que você precisa? Aumentar um tiquinho? Vê se aumenta aí um pouquinho. Eu estou com medo. Vai dar microfoninho. Alô, som? Estão me ouvindo aí no fundo? Tá? Aí vai dar microfone. Tem que deixar naquele ponto mesmo. Alô, som? Teste. Pronto. Então, voltando aqui, irmãos. Eu tenho que viver nessa perspectiva da soberania de Deus e da minha responsabilidade. Mas de que a minha postura de determinar alguma coisa não vai mover a mão de Deus por puro capricho. E Ele continua sendo Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. O Salmo 127 é um dos salmos que apresenta que qualquer ação nossa depende da confirmação do Senhor. É um salmo que vai exaltar a necessidade de depender de Deus em todas as áreas, em todas as situações. E o povo de Israel cantava isso enquanto se dirigia para a adoração, porque eles sabiam que mesmo naquilo que pesava sobre eles, a responsabilidade que eles tinham, eles só obteriam sucesso à medida que Deus confirmasse. E é por isso que eu quero falar com os irmãos no Salmo 127, dessa dependência em todas as áreas da vida, seja na edificação de uma casa, que é assim que ele começa, seja na proteção de uma cidade, seja no ganho da provisão diária, o pão de cada dia, seja na formação da sua família, como fonte de segurança para o futuro. Em todas essas situações, se Deus não confirmar, não adianta nada. É muito comum, quando nós estamos iniciando a nossa vida, cheio de sonhos e desejos, a gente faz planos. Eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou ser determinada coisa, vou ter determinada função, vou ter 5 filhos. Você não sabe nem se vai casar. Mas é natural que às vezes as pessoas façam isso. Mas a grande realidade é que se Deus não confirmar nada disso, irmãos, nada disso acontecerá. E essa dependência de Deus que nós precisamos aprender. Então, neste outro salmo de romagem, nós temos aí um cântico de exortação. Todas as nossas atividades e realizações devem estar dependentes de Deus. Esse é o foco. Tudo que você é e tudo que você for fazer na vida tem que estar debaixo da dependência do Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos. Quem pode dizer aqui que amanhã nós faremos determinada coisa? Ninguém. Porque a nossa vida, como diz a palavra, é um sopro. Ninguém sabe quem vai estar vivo amanhã. Por isso precisamos depender do Senhor. O Salmo, portanto, expressa, irmãos, a inutilidade das nossas ações destituídas da dependência e da ação de Deus. Por isso que ele começa: se o Senhor não fizer determinada coisa, nada mais acontecerá. Se Deus não estiver conosco, tudo será em vão. Todos os seus planos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você programou,
se não for colocado nas mãos do Senhor e estiver nessa dependência de Deus, você será frustrado. E é por isso que nós nos frustramos tanto. A nossa geração talvez seja a geração mais frustrada de todas. Porque geralmente nós colocamos as expectativas em nós mesmos. E quando nós colocamos a expectativa simplesmente em nós e desprezamos da equação a soberania de Deus, nós nos frustramos. E como nós somos uma geração mimada, que quer tudo na hora e tudo do nosso jeito, quando as coisas não saem do modo que nós queremos, nós nos frustramos. E ao invés de nos prostrar diante do Senhor, dizendo: Pai, onde eu errei, me ajuda, me ensina, a gente vai para Deus com o dedão em risco e dizer: por quê? E aí nos frustramos ainda mais. Porque Deus muitas vezes não trata com rebeldes, né? Ele se silencia. E o silêncio de Deus nos deixa tão bravos. Quando a gente está buscando o Senhor, e aí quando Deus resolve não falar nada, porque nós temos buscado, pautado tão somente nos nossos próprios recursos, naquilo que a gente mesmo tem, e Ele então, se vira. Isso nos adoece. Nós precisamos reaprender a viver na dependência do Senhor, fazendo tudo, agindo como se tudo dependesse de nós, mas reconhecendo que se Deus não agir, nada dará certo. É assim que o apóstolo Paulo fazia. Ele fazia o seu planejamento, ele definia os seus alvos, aonde ele iria pregar, o que ele iria fazer, o itinerário da sua viagem. Mas ele estava ciente de que se Deus não abrisse as portas, Deus direcionaria. Ele tinha um projeto de ir para a Espanha, chegou a pedir recursos financeiros para a igreja de Roma, para investir no seu ministério missionário. Aconteceu? Não aconteceu. Durante o registro de Atos dos Apóstolos, Lucas, em vários momentos mostra que eles haviam feito um planejamento para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho. E mesmo assim Deus fechou as portas. Irmão, se o Espírito Santo de Deus conduz a obra missionária de tal forma a fechar portas para ouvir o Evangelho, para conduzir para determinado lugar, por que você acha que o Deus não vai fazer isso em relação à sua vida nas outras áreas? Lógico que Ele vai. Por isso que você precisa aprender a depender do Senhor. Porque quando você aprende a depender do Senhor, até as mais situações, as maiores situações adversas, ou até aquelas mais inconvenientes, nós depositamos na dependência do Senhor. Não há porquê da chateação, da frustração, da raiva, do ódio, do nervoso. Permita-me usar o nosso exemplo. Como falamos há pouco tempo, né? Quem de nós poderíamos dizer que estaríamos aqui hoje? Do modo que estamos aqui hoje, exercendo o ministério como temos exercido, atuando dentro dessa fraternidade como nós temos experimentado. Ninguém. É Deus quem direciona todas as coisas. Irmãos, eu desconheço na história da igreja presbiteriana do Brasil, nesses 160 anos que a igreja presbiteriana do Brasil está no Brasil, eu desconheço uma situação idêntica à que eu vivi.
um pastor eleito por uma assembleia de uma igreja organizada ser impedido de pastorear, ser retirado do púlpito da maneira que foi. Isso não existe na história da igreja. Se eu não vivesse na dependência do Senhor, e na perspectiva de que Deus é quem comanda todas as coisas, estaríamos loucos, estaria perdido. A frustração teria tomado conta do meu coração, a ansiedade, a depressão e sabe-se lá mais o quê? Mas Deus é soberano sobre os atos bons e maus dos homens bons e dos homens maus. Nós precisamos crer nisso. Hoje nós temos a oportunidade, irmãos, de seguir uma linha teológica sem confronto. Hoje nós podemos sentar numa reunião de liderança, de diretoria, sem a preocupação de que alguém está ali querendo te apunhalar pelas costas. Isso é estar no centro da dependência de Deus. Quando fomos para um determinado lugar e de repente as portas se fecharam naquele local que estávamos primeiramente, poderíamos nos desesperar, e agora, ou reclamar da vida. Mas vivendo na dependência do Senhor, Deus vai nos conduzindo. Porque se Ele não fizer, nada acontece. É isso que o Salmo então tem a nos ensinar. Para ficar mais claro, nós podemos reescrever o Salmo na seguinte métrica: se o Senhor não edificar, inútil é trabalhar. Se Deus não edificar, irmãos, até o fruto do nosso trabalho é em vão. Se Deus não guardar, é inútil vigiar. Agora, com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar e não estou dizendo que você não tem que vigiar. Mas se Deus não estiver contigo, meu amigo, o trabalhar e o vigiar serão inúteis. Se Deus não der o pão, inútil será levantar cedo e repousar tarde. Se Deus não te der filhos, que era sinônimo de segurança para a época, inútil vai ser pleitear contra os inimigos. Mas é tudo se Deus. Não depende de quem quer, de quem corre, é Deus. Se as coisas não estão saindo da maneira que você planejou, meu amigo, a melhor solução que você tem é se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, me ajude a viver em dependência. Porque senão eu vou me frustrar, senão eu vou me angustiar, senão eu vou me deprimir, senão eu vou procurar a morte. Porque aqueles que não vivem na dependência do Senhor, eles não entendem que até as situações adversas é Deus nos ensinando e nos conduzindo para fazer a sua vontade. E que mesmo que nos conduza para uma situação até pior do que a inicial, Ele continua sendo Deus e continua sendo digno de toda adoração. Porque nós adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é, independente daquilo que Ele faz. Esse é o princípio. O Salmo, portanto, nos fala que o Senhor Deus é a fonte primária de todo bem. Se Deus não agir, nada, absolutamente nada, acontece na nossa vida. Tiago vai dizer, né? Todo bem vem do Senhor. Ele é a fonte primária de todo bem. Então o que acontece? Você tem que depender dele. Você tem que viver nessa dependência, nessa comunhão, buscando, clamando, andando na presença dele. Porque senão os seus planejamentos serão frustrados.
O Senhor, como fonte de todo bem, irmãos, como a fonte primária de todo bem, é que me permite concluir os meus projetos. Se Deus não estiver comigo, todos os projetos que eu faço serão frustrados. Veja o que diz aí o verso 1. Se o Senhor não edificar, e esse edificar aqui é no sentido da edificação mesmo, tá? Construção. Se o Senhor não edificar a casa, e é interessante, né? Quem que vai colocar os tijolos lá? Os tijolos na construção da casa, na edificação da casa? É o pedreiro, você. Mas ele diz, se Deus não colocar o tijolo, ele usa é um cântico, né? Então ele usa essa figura poética para dizer que se você, colocando o tijolinho, se não for uma ação debaixo da soberania de Deus, aquela parede vai cair. Vai ficar sem prumo, vai ficar sem nível e vai cair. É lógico que não é Deus que vai lá pôr os tijolinhos, não é Ele que vai edificar a casa. É você, pedreiro. Mas a ideia que a poesia me apresenta é que como se fosse o próprio Deus colocando cada tijolinho. Porque se Deus não estiver na colocação de cada tijolinho, sendo glorificado na colocação de cada tijolinho, aquele negócio não vai permanecer. Então ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O exemplo, como eu disse, é a construção de uma casa. No contexto pode ser referente às construções que Salomão efetuou, o seu palácio e o templo. Se Deus não estivesse com ele em nenhum desses projetos, ele teria concluído? Muito pelo contrário, ele concluiu toda a construção dos seus palácios e o templo, porque Deus já havia falado, inclusive para o seu pai Davi, que ele é que construiria, Salomão que construiria. Mas Salomão tinha a convicção de que se Deus não estivesse junto, nada daquilo teria acontecido. Quantas vezes Davi tentou construir e Deus não permitiu? E às vezes, irmãos, nós ficamos tentando determinados projetos na nossa vida e não acontece. Até reconhecemos que Deus precisa estar presente em todas as coisas e de repente, em frações de dias, de meses, ou até mesmo de horas, tudo se resolve, porque Deus precisa estar presente. Foi usado para ensinar a dependência de Deus no processo também da reconstrução pós-exílio. Se Deus não estivesse com o povo, até mesmo a volta do exílio não aconteceria. Logo, o Salmo 127 começa a dizer que Deus é a fonte primária de todo o bem, para a conclusão dos seus projetos. Que tipo de projeto você tem tido e que Deus não faz parte dele, irmãos? Seu projeto familiar, talvez? Seu projeto de construção? Seu projeto de trabalho? De investimento? Eu não sei. Mas a ideia é que se o Senhor não fizer, tudo aquilo que você está fazendo é inútil. Hoje, o Salmo nos ensina, mais uma vez, sobre a necessidade da dependência de Deus na conclusão de todas as minhas edificações, de todos os meus projetos. Se porventura você tem um projeto que Deus não faz parte dele, meu amigo, você vai patinar e as coisas não vão acontecer. Porque o seu futuro não é você quem faz. O seu futuro pertence a Deus. E se Ele não estiver contigo naquele projeto, nada acontecerá. O Senhor é a fonte primária de todo bem. Ele precisa estar presente nos seus projetos. Segundo, nós vemos que Deus é a fonte primária de todo bem também na proteção dos meus bens.
Tem gente que confia muitas vezes, né, em instituições bancárias, investimento tal. Não, isso aqui é seguríssimo. Isso aqui não tem... se Deus não estiver junto, nada dá certo. Nenhuma segurança existe. Eu lembro quando pequeno, meu pai preocupado com o futuro, tinha lá os seus investimentos, tinha lá as suas previdências privadas. E certamente você vai se lembrar do Comid. Você que tem uns 60 anos. Comid. Meu pai tinha previdência naquele negócio. O que aconteceu? Já era. Finasa Mercantil. Lembra disso? Mercantil Finasa. Meu pai tinha negócio naquele banco. Já era. Até mesmo o Bamirindos, que continuava numa boa sempre, já era, velho. Lembra da campanha publicitária? O tempo passa, o tempo voa, o Bamirindos continua. Continua que nada. A única coisa que não passa nessa vida, irmãos, é a certeza de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Se Ele não guardar a cidade, se Ele não proteger os seus bens, se Ele não direcionar os cuidados daquilo que você possui, meu amigo, vai quebrar. Vida de dependência no Senhor em relação aos seus bens, é isso que o Salmo está nos ensinando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ah, pastor, significa que eu não tenho que ter a sentinela? Não, você vai ter que ter a sentinela, não tem problema. Mas se você não viver na dependência de Deus, você pode ter o melhor sentinela, você pode ter o melhor banco, a melhor instituição por trás. Isso não garante sucesso. Deus precisa estar em todas as áreas da sua vida. E você precisa viver em dependência de Deus em todas as áreas da sua vida. A analogia está apontando aqui para o serviço relacionado à proteção da cidade. E obviamente que não exclui a necessidade do vigia, como eu disse, mas aponta para o fato de que Deus é o nosso protetor. Devemos depositar a nossa confiança no Senhor, mesmo com a presença do vigia. Pois se Deus não guardar, o vigia não garante nada. Dependência de Deus na proteção dos meus bens. Terceiro lugar, nós vemos que Deus é a fonte, ou tudo bem procede de Deus, ou é a fonte primária de todo bem, também na provisão proveniente do meu trabalho. O verso 2 ele vai dizer: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Olha que poesia fantástica. O ganho do dia a dia, se não vier de Deus, o pão nosso de cada dia, se não vier de Deus, meu amigo, você pode levantar cedo, dormir tarde, você pode trabalhar, você pode se matar. Mas se Deus não te abençoar e Deus não cuidar de você, nada vai acontecer. É dependência quanto da provisão do seu trabalho. Nós temos uma outra analogia na Bíblia, que aqueles que não depositam a sua confiança e dependência em Deus, o seu salário, o seu ganho é como se fosse colocado num saquetel furado. Perdão. Ou seja, você ganha e nunca é o suficiente. Porque Deus tem que estar também nesta área. Deus tem que ser o Deus da provisão do seu trabalho. Veja que Ele não está dizendo que você não vai trabalhar. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar granjeando. Mas se Deus não abençoar isso, você vai trabalhar e nada vai acontecer. Se o Senhor não der o pão, em vão trabalhamos. A poesia, como eu disse, não está incentivando aqui a vadiagem e muito menos a ociosidade.
Você vai continuar granjeando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo a sua parte, é a sua responsabilidade. Mas se Deus não abençoar esse negócio, vai faltar. Certamente você já teve experiência, você que já passou por uma situação de dependência de Deus, você sabe que Deus cuida realmente dos seus. É a história do povo de Israel durante a travessia do deserto, né? Diz que durante o percurso a roupa não envelhecia, o sapato não gastava. Agora, se Deus não está abençoando, meu irmão, você pode ter os melhores projetos, o melhor trabalho, o melhor ganho, vai ser pouco, vai faltar. Porque o que Deus quer que você aprenda é que você viva dependente dele. O fruto do nosso labor depende de Deus abençoar aquilo que não depende de nós. Eu vou plantar, mas quem que dá a chuva? É ele. Mas eu vou pôr irrigação. É mesmo assim, meu amigo. Você pode até colocar, deve colocar. Mas equipamentos também tem lá os seus problemas. Não é assim? Se Deus não abençoar, tudo começa a quebrar. Precisamos aprender a depender de Deus. É Deus que dá a chuva no tempo certo. É Deus que faz germinar a semente. É Deus que prepara o tempo da colheita. Hoje, quando nós vivemos em tempos de mudança genética da semente, de agrotóxico para não vir praga, a gente pensa que vão solucionar o problema do mundo. Continuamos carecendo da ação de Deus. Deus é a fonte primária de todo o bem. Inclusive, é a fonte primária da provisão proveniente do seu trabalho. Porque se Deus não abençoar o seu trabalho, meu amigo, você vai correr atrás do vento e as coisas não vão acontecer. E a segunda parte do Salmo, que começa a partir do verso 3, aí ele vai sair dessas questões mais do trabalho, né, da parte profissional, e entra agora nas questões familiares. E ele diz que Deus é a fonte de todo bem na manutenção da sua família e no seu futuro. Aqui o exemplo que ele usa é o fato dos filhos. O filho era sinônimo de benefício para um contexto agrário, onde a mão de obra era necessária, tanto para a produção quanto para a proteção da família. Então, filhos é sinônimo de provisão e proteção. Mas se Deus não edificar, se Deus não der, se Deus não abrir a madre, se Deus não direcionar, meu amigo, todas as questões familiares serão em vão. Deus é a fonte primária de todo bem na manutenção da sua família e na manutenção do seu futuro. Veja aí os versos de 3 a 5. Herança do Senhor são quem? Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é um presente, é um galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então ele vai mostrar que os filhos, como fruto, como bênção do Senhor, herança do Senhor, eles geram tanto provisão quanto proteção. Não precisamos ir muito longe, né? Se a gente pegar aí no século passado, as famílias geralmente tinham muitos filhos. E um dos objetivos era justamente que, através do número de filhos, a provisão e a manutenção da própria família fosse alcançada. Principalmente quando ainda você pensa num contexto antes do êxodo rural, onde as pessoas ainda viviam no campo, que precisavam de mão de obra para tocar a propriedade. Mesmo depois, do êxodo rural, as pessoas indo para a cidade, mesmo assim as famílias ainda tinham um número razoável de filhos para manutenção, né, dessa própria família. Agora imaginem isso lá há 3.000 anos atrás, né?
Então os filhos era a fonte de bênção, era a fonte para provisão e de proteção. E aí Salomão vai usar essa realidade dos seus dias para apontar que isso também é fruto da bondade de Deus. Que Deus, como a fonte primária de todo bem, Ele vai gerar a manutenção da sua família e a provisão para o futuro. Os filhos, como eu disse, eram sinônimos de segurança, de força laboral, de provisão e manutenção do futuro. Mesmo porque, sem planos de aposentadoria ou não, quando você envelhecia, a sua chance de ser amparado era que um dos filhos estendesse a mão, né? E é assim que a palavra de Deus ensinava qual era a postura, inclusive, dos filhos crentes em ser o sustento dos pais. Porque a velhice chegava, não dava para trabalhar mais, não dava para plantar mais, não tinha nenhum plano de previdência, não tinha nenhum sistema de aposentadoria. A única coisa que restava era os filhos agora ajudar na manutenção dos pais. Então essa era a provisão da manutenção do futuro. A segurança que a família produz, o apoio que ela pode garantir, o suprimento da solidão na velhice, é fruto da bondade de Deus em nos conceder a formação de uma família. Agora é óbvio, irmãos, que se Deus não estiver agindo sobre essa família, o que vai acontecer com esses filhos? Eles vão se desviar, eles vão nos abandonar, eles vão deixar de estender a mão, e aí a provisão da velhice é inexistente. Deus precisa estar dentro da área familiar para que a gente possa desfrutar dos benefícios que a vida em família nos traz. A comunhão, o cuidado, o amparo. E aí nós temos um problema nessa nossa geração. Como nós desprezamos Deus, tiramos Deus da equação, porque o futuro é você quem faz, né? Essa é a visão que nós temos. Quando você tira Deus dessa equação, então você determina todas as coisas. E aí a família passa a perder a finalidade para a qual realmente Deus quer que ela tenha. E aí então a família para mim não é mais importante. A fidelidade conjugal não é mais importante. Permanecer casado já não é mais importante. Manter a família unida já não é mais importante. Porque na verdade o futuro é você quem faz. Isso está entranhado no nosso modo de viver hoje. Porque se eu vivesse na dependência do Senhor, irmãos, eu sei que Deus me deu um cônjuge e nunca vai ter um cônjuge perfeito. Sempre. As pessoas têm falhas. Não podemos esquecer da queda. Todos nós somos pecadores. Mas a instituição da família é um presente de Deus. A herança do Senhor são os filhos. A manutenção daquela família tradicional, e hoje é até engraçado você falar um negócio desse, mas essa manutenção da família, na perspectiva bíblica, papai e mamãe, vivendo a vida inteira, juntos, sem pensar em divórcio, é fruto do fato de nós termos colocado Deus para fora da equação. Porque se eu vivo na dependência do Senhor, eu vou fazer da minha família, do meu contexto conjugal, justamente um padrão que glorifica esse Deus. E hoje é difícil, irmãos, porque a nossa realidade brasileira e mundial é de que a família não tem mais valor algum. Só que nós precisamos resgatar isso. Não é porque uma geração desprezou a dependência de Deus em relação à família, e nós estamos falando aí de pelo menos 2 ou 3 gerações, é que agora nós vamos passar para os nossos filhos que o padrão é esse. Se não der certo, não deu. Meu amigo, se Deus diz na sua palavra que aquele que encontrou uma esposa achou o quê? Benevolência do Senhor. Então a esposa é uma bondade. Se diz que os filhos são herança, é galardão. Depois nós vamos ver semana que vem no Salmo 128,
que o padrão de estar na casa, cada um exercendo a função que Deus determinou dentro da casa, é uma bênção. Quando eu desprezo isso, meu amigo, eu crio os meus próprios problemas. As famílias desestruturadas, filhos sem a figura paternal, cheios de problemas de ansiedade, de depressão, de insegurança. Você sabia que as meninas, filhas de pais separados, têm 60% mais chance de desenvolver depressão? E que sofrem com pesadelos? Quem causou tudo isso? As pessoas que desprezaram a dependência do Senhor. Você olha para o padrão de Deus, quando você vê até um casamento misto, você vai lá para 1 Pedro, diz: olha, o teu marido ainda não obedece ao Senhor, você então, como a parte crente, vai viver de modo a ganhar o seu marido sem palavra alguma, através do procedimento. Aí hoje você fala para as mulheres na perspectiva da submissão, ela fala: você está louco, porque o meu futuro sou eu quem faz, e eu tenho o direito de ser feliz, e vou sair na mangueira o ano que vem. Irmãos, quando nós tiramos a vida de dependência do Senhor da equação, nós criamos problemas. Deus é a fonte primária de todo bem, e a manutenção da minha família e do meu futuro em família precisa estar na dependência dEle. Você precisa respirar Deus na sua casa. Ele mesmo já te trouxe essa indicativa. Assentado, andando, levantando, indo para todo lugar. Fala da minha palavra com os filhos, inculca isso nos filhos. Viva, respire Deus dentro da sua casa. Se Deus te deu a oportunidade de recomeçar, irmãos, faça dessa segunda experiência a melhor de todas. E use o seu exemplo para dizer: ó, não passe pela mesma experiência que eu passei, não precisa. É possível, se Deus estiver presente, que toda e qualquer primeira tentativa vai dar certo, desde que as pessoas exerçam a função que o próprio Deus determinou para elas. Ele é a fonte de todo o bem, para a manutenção da família e para a manutenção do futuro dessa mesma família. Nós devemos depender de Deus, que provê a nossa segurança em viver em família, seja uma família da carne, como também família da fé. Se temos esse privilégio de vivermos em comunidade, em fraternidade, isso também é fruto da bondade, da benevolência do Senhor. Você já imaginou que tem alguns lugares nesse mundo que as pessoas que professam a fé em Jesus não têm esse privilégio que nós temos? Você já pensou que tem alguns irmãos nossos que desejariam ter algum irmão íngua na vida para suportar? E não tem. Porque eles têm que expressar a fé sozinho, porque moram em países cuja fé sofre perseguição. Irmãos nossos que desejariam estar ouvindo os barulhinhos que as crianças fazem. Fantástico, irmãos. Isso é família, isso é igreja. Tem uma experiência de um amigo missionário em Cape Town, África do Sul, que ele foi para uma igreja e começou a frequentar essa igreja, e ele tinha filhos pequenos. E ele começou então a levar os filhos pequenos para a igreja. Tudo em inglês. Os filhos pequenos ainda não tinham sido ensinados em inglês, só falavam português.
E aí o menino, eu não entendo nada. Mas o que ele está falando? Eu falei, fica quieto. E aí ele repreendeu um desses filhos, porque, o cântico não sabia. O que estava sendo pregado, não sabia. Tudo que estava sendo dito, falado, não entendia. Imagina. E aí ele repreendeu um dos filhos, e aí um dos anciãos da igreja chegou para ele e falou assim, não faz isso não. Faz 20 anos que nós estamos aqui, aguardando Deus renovar essa igreja, trazendo crianças. E o fato de nós ouvirmos as crianças falar qualquer coisa no culto, já nos alegra o coração. Você já imaginou um negócio desse? Uma igreja há 20 anos, com os irmãos se envelhecendo, e essa igreja não tem mais criança. Irmãos, essa é a realidade da Europa. Essa é a realidade de grande parte das igrejas, que já foram igrejas fortes. Isso aqui é uma bênção, você ter a oportunidade de trazer os seus filhos para adorar ao Senhor, mesmo que eles não entendam perfeitamente tudo que está acontecendo, você pode ter a plena certeza que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no coraçãozinho deles, porque a fonte de todo bem vem do Senhor. E Deus nos ensina, inclusive nesse convívio fraternal, a sermos tolerantes, a guardar e a proteger. Então cuidado, irmãos. Não tire Deus da equação. Aprenda a viver em dependência do Senhor. Concluindo, o Salmo 127 nos ensina a depender do Senhor, fonte de todo bem, e que concede sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, conforme diz Eclesiastes. O Salmo nos ensina a depender e buscar o Senhor em primeiro lugar, pois o sucesso sempre está em Deus agir em nosso favor. Uma coisa interessante que o Salmo apresenta, né? Verso 2, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Nós sabemos que o nome de Salomão era Gedidias, o amado de Deus. Ele usa a própria experiência para dizer, olha, eu construí tudo que eu construí porque Deus abençoou. E eu nem vi isso, eu estava dormindo. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Isso é dependência, isso é confiança. O Senhor concede edificação, o Senhor concede proteção, o Senhor concede provisão e o Senhor concede a manutenção. Como nos ensina o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sendo assim, irmão, o seu futuro, não é você quem faz, mas o seu futuro depende do que Deus faz, associado ao que você granjear, associado àquilo que você correr atrás, obviamente. Mas se Deus não estiver contigo, tudo será em vão. Que o Senhor seja a nossa prioridade, e à medida que o busquemos e o sirvamos, Ele abençoe as obras das nossas mãos. Pois se não for assim, inútil será edificar, inútil será vigiar, inútil será levantar cedo, inútil será repousar tarde, inútil será pleitear contra os inimigos. Que você aprenda a viver na dependência do Senhor. Amém?